Duas culturas judaicas vivem dentro do Estado de Israel, cada uma convencida de que a sobrevivência da civilização judaica recai sobre seus ombros. E elas estão em guerra uma com a outra. Hoje, como a política no tribunal se tornou o campo de batalha central, e o que os eventos da semana passada nas ruas de Jerusalém nos dizem sobre um país finalmente chegando ao seu ponto de ruptura. Eu sou Elana Mazel Diamant. Esta é a Lei Básica. Na semana passada, a Suprema Corte de Israel ordenou por unanimidade que o governo impusesse sanções financeiras aos ultra-ortodoxos ou Haredim que evitam o alistamento, classificando a falha do Estado em aplicar as leis de conscrição como uma violação em massa e inaceitável da lei. A decisão condiciona benefícios sociais essenciais, como subsídios para creche e descontos em moradia, ao serviço militar, impactando dezenas de milhares de homens Haredim que hoje evitam o alistamento. Além das penalidades financeiras, a juíza criticou a polícia por se recusar a fazer prisões e ordenou que o Estado iniciasse processos criminais, aprofundando ainda mais o racha político entre o governo e seus parceiros Haredim. Agora, a procuradora-geral Gali Baraf Miara seguiu essa decisão com uma diretriz que afeta a joia da coroa da sociedade Haredi, retirando o status de isenção fiscal das yeshivas, cujos alunos evitam o alistamento. Em uma comunidade sustentada por uma rede global de doações com dedução fiscal, isso representa uma ameaça econômica existencial. A resposta foi imediata e visceral. Milhares de manifestantes tomaram as ruas. Integrantes da facção extremista de Jerusalém escalaram o muro da casa do chefe da Polícia Militar das Forças de Defesa de Israel, obrigando sua família a se trancar. Nas rodovias, o ar estava carregado com o fedor de líquido skunk e a fumaça de bandeiras israelenses queimando. Agora, a questão é para onde vamos a partir daqui e se essas decisões provavelmente vão servir ao objetivo declarado. Mas isso exige entender como chegamos até aqui em primeiro lugar. Existe uma resposta de curto prazo e uma de longo prazo. Vamos abordar as duas. Vamos começar pela de curto prazo. 2 anos e meio após o início da guerra em várias frentes, as forças de defesa de Israel têm déficit de 12 a 15 mil soldados, incluindo cerca de 9 mil de combate. Reservistas, que costumavam ser convocados por 25 dias a cada poucos anos, serviram, em média, 136 dias só no primeiro ano da guerra. Comandantes de combate 168. As forças de defesa de Israel informaram aos reservistas que servirão 6 semanas em 2026. No mês passado, elevou a estimativa para 9 semanas devido ao Irã e Líbano. A retenção de oficiais de carreira está despencando. A porcentagem de oficiais que dizem que talvez queiram fazer carreira no Exército caiu de 83% em 2018 para 63% atualmente. E entre os suboficiais, esse número é de apenas 37%. A chefe do Estado-Maior alertou por escrito à primeira-ministra que o Exército pode, abre aspas, colapsar sem uma mudança fundamental na política de pessoal. Por trás desses números estão famílias. Mais de 1.100 soldados e agentes de segurança israelenses foram mortos desde 7 de outubro. 885 crianças ficaram sem um dos pais. 350 e uma viúvas reservistas estão administrando negócios que mal conseguem acompanhar. Casamentos estão sob pressão. Carreiras estão em pausa. Crianças crescem com um dos pais ausente por meses. Entre os que servem, o peso recai desproporcionalmente sobre a comunidade religiosa nacional. Uma minoria que representa cerca de 12% dos israelenses judeus e um importante bloco eleitoral de direita, esse grupo tem assumido algo próximo a 1/4 dos dias de serviço dos reservistas desde 7 de outubro. A presença deles entre os mortos é desproporcional. Neste país, um país que já pediu quase tudo aos seus cidadãos, existe uma comunidade de mais de 1.400.000 pessoas que não tem compartilhado esse fardo específico. Na última década, o alistamento dos Haredim caiu 36%, enquanto a matrícula em yeshivas e kolelim, instituições de ensino superior na sociedade deles, aumentou 83%. Do ponto de vista daqueles que não fazem parte da comunidade Haredi e até mesmo de alguns que fazem, essa é uma situação injusta. Os israelenses estão muito conscientes de que fazemos parte de um coletivo que depende de uma quantidade extraordinária de autossacrifício e dedicação, que atualmente recai sobre os ombros de apenas uma parte da sociedade. Agora, os benefícios econômicos que vão para os Haredim, que protegem e permitem o modo de vida que eles escolheram, também agravam as tensões. Não está claro o tamanho dos benefícios, mas eles são substanciais. Um estudo do Fórum Kohelet
estima que a diferença econômica mensal entre famílias Haredi e não Haredi é de cerca de 10.500 shekels. A família Haredi recebe cerca de 4.000 shekels em benefícios líquidos do Estado, enquanto a família não Haredi, que paga impostos, contribui com pouco mais de 6.100 mais ou menos. Uma avaliação mais generosa de Moshe Keleman, escrevendo no Sarik Yun, argumenta que essa metodologia do estudo Kohelet superestima a situação. Ele também aponta que a participação dos Haredim na força de trabalho não é tão baixa quanto parece. O emprego das mulheres Haredi, em torno de 80%, é quase idêntico ao das mulheres judias não Haredi, e os homens Haredi estão em 54% contra 87% dos homens judeus não Haredi. E essa diferença, embora real, representa um déficit de cerca de 2% na força de trabalho nacional total. Ele argumenta que o verdadeiro problema é a armadilha do alistamento. Homens Haredi que normalmente começariam a trabalhar no começo dos 20 e poucos anos não podem, porque a única maneira de evitar o alistamento é permanecer na yeshiva até os 26 anos. Nesse ponto, eles já têm vários filhos, nenhuma formação profissional e nenhum caminho realista para se recuperarem. Agora, independentemente de qual interpretação esteja mais correta, algo está prestes a mudar. As pesquisas mostram uma sociedade fraturada em duas realidades irreconciliáveis. Aproximadamente 84% do público judeu apoia um recrutamento obrigatório dos Haredim, com um apoio muito amplo para sanções e retirada de benefícios. A comunidade Haredi permaneceu quase totalmente inabalável, vendo o recrutamento como uma ameaça espiritual existencial. Agora, precisamos voltar para uma perspectiva histórica mais longa. O mundo Haredi, que Israel herdou em 1948, era um remanescente. As yeshivas da Lituânia, Polônia e Hungria, as instituições que definiram o aprendizado judaico por séculos, haviam sido quase totalmente destruídas. A maioria de seus professores e alunos foi assassinada no Holocausto. O que sobreviveu veio para Israel e para os Estados Unidos com um único propósito: reconstruir. E embora ele fosse secular e não fosse realmente amigo do establishment religioso, Ben-Gurion olhou para esse remanescente e fez um acordo político. Ele isentou 400 estudantes de yeshiva do serviço militar para que pudessem reconstruir o que havia sido destruído nos campos. Mas o que começou como um acordo limitado foi ampliado. Governo após governo, tanto da esquerda quanto da direita, tornando-se a principal moeda de troca pelos votos Haredi em uma coalizão após a outra. Quase 80 anos depois, a comunidade Haredi construiu escolas, bairros, suas próprias formas de falar, uma mídia separada, um sistema político que promove seus interesses únicos. Ela também construiu coisas que qualquer sociedade gostaria de preservar. Uma valorização do estudo que poucas outras comunidades igualam, uma densidade de redes de caridade, instituições beneficentes na área da saúde, especificamente os empréstimos de equipamentos médicos da Yad Sara, os socorristas voluntários da Hatzalah e muitos outros fundos e sociedades de empréstimo gratuito. Nenhum reservista israelense ou família trabalhadora deixou de depender delas em algum momento. Mas, mais importante ainda, junto com essas coisas, construiu uma teologia explícita de isolamento. Esta é uma comunidade que acredita ainda estar no exílio, preservando o povo judeu através do estudo dos textos judaicos da Torá. O Estado de Israel se vê em uma missão histórica de escrever a história judaica daqui para frente, mas a sociedade Haredi não tem tais ambições. Ela tem uma única prioridade: preservar o que quase foi extinto e manter viva a chama do aprendizado judaico e do povo judeu. Para eles, a cultura dominante é uma ameaça a essa missão. Assimilação é aniquilação. E pelo menos algumas partes da comunidade Haredi dizem que preferem morrer a correr o risco de ver seus filhos se secularizarem. A maioria que ouve esse podcast provavelmente discorda dessas opiniões, e tudo bem, eu também discordo. Mas você não pode resolver esse problema sem realmente entender essas premissas e levá-las em consideração ao elaborar uma solução. Você precisa de um espaço onde as visões de mundo aparentemente irreconciliáveis do Israel dominante e do Israel Haredi possam se encontrar, negociar e planejar um caminho para uma integração gradual, respeitosa e saudável. Este seria o espaço ideal para a política democrática atuar, e em alguns momentos ela tentou.
Na prática, essa política democrática frequentemente agravou o problema, com partidos Haredi negociando grandes subsídios para suas instituições de ensino, isenção do serviço militar e distribuição de benefícios sociais em troca de apoio político. Em períodos de conflitos mais limitados, os tradicionais parceiros políticos dos Haredim, geralmente da direita, aceitavam arcar com o custo. Mas a frustração do público atingiu o auge, e agora chegamos à questão de como as onipresentes instituições legais de Israel também afetaram essa história. As contestações ao alistamento dos Haredim começaram há quase 60 anos, e a mudança de postura do tribunal sobre o tema, da recusa inicial à assunção de responsabilidade, acompanhou o grande crescimento do poder judiciário. Em 1970, um oficial da reserva apresentou o caso Becker, mas o tribunal recusou-se a ouvi-lo. Ouvir disputas políticas públicas trazidas por partes não envolvidas iria, nas próprias palavras do tribunal, confundir os domínios entre os poderes e violar o princípio da separação dos poderes. Para os advogados presentes, essa é a doutrina tradicional da legitimidade ativa que muitos tribunais ao redor do mundo compartilham. O tribunal afirmou que a questão cabia ao Knesset. 11 anos depois, em 1981, no que ficou conhecido como o primeiro caso Hessler, um outro oficial da reserva fez basicamente o mesmo argumento e recebeu a mesma rejeição. Ele não tinha nenhum dano pessoal, então não era algo que pudesse ser julgado e não cabia ao tribunal decidir. Mas em 1986, no que agora é o quarto caso Hessler, o tribunal muda de posição. O parecer escrito pelo juiz Aaron Barak afirmou que, essencialmente, qualquer cidadão poderia apresentar uma petição sobre praticamente qualquer assunto de interesse público e que praticamente toda a ação do governo estava sujeita ao controle judicial. Yoav Dotan escreveu que essa mudança produziu, abre aspas, a quase completa eliminação de todas as limitações de legitimidade, transformando o tribunal, segundo ele, em um segundo fórum para disputas políticas após cada grande decisão do Knesset ou governo. Agora, em 1998, em um caso chamado Rubinstein contra o ministro da Defesa, o tribunal decidiu que o ministro da Defesa não poderia mais conceder a isenção aos Haredim como fazia anteriormente. Isso era algo que teria que passar pelo processo de aprovação do Knesset. Teria que ser transformado em lei. O tribunal fundamentou sua decisão em um direito constitucional à igualdade, derivado da Lei Básica, Dignidade Humana e Liberdade, de 1992. E aqui precisamos fazer uma pausa por um minuto porque essa lei não contém um direito à igualdade. Na verdade, o termo igualdade foi deliberadamente excluído durante a redação por razões políticas. Então, o que temos aqui é um tribunal que, apenas alguns anos antes, decidiu que as leis básicas tinham peso constitucional e que o próprio tribunal, portanto, tinha o poder de controle judicial sobre as leis. Agora está extraindo implicitamente um direito à igualdade que pode ser manipulado de maneiras muito amplas. Os casos dos Haredi se baseiam nessas alicerces forjados pelo judiciário. Agora, depois desse caso Rubinstein, o Knesset tentou. Houve uma comissão chamada Comissão Tal. Ela buscava um meio termo entre o estudo religioso e o serviço nacional. A Lei Taal de 2002, que resultou disso, permitiu que estudantes de Yeshiva adiassem o serviço até os 22 anos, quando então poderiam escolher um ano para decidir para entrar no mercado de trabalho ou se alistar. O objetivo era uma integração gradual e sensível à cultura. Mas a lei não conseguiu produzir números significativos, e, em 2012, o tribunal a anulou, decidindo que uma década de progresso gradual não conseguiu cumprir o requisito constitucional de igualdade. Desde então, a questão tornou-se um cemitério de governos. Kadima deixou a coalizão devido ao fracasso em substituir a Lei Taal, e uma estrutura sucessora aprovada em 2014 foi anulada pelo tribunal em 2017. Em 2023, todas as extensões que o tribunal concedeu para suas decisões haviam expirado, deixando o Estado em uma espécie de vácuo, onde o alistamento era determinado pelo tribunal, mas politicamente impossível de ser aplicado. Em 2025, Yuli Edelstein foi afastado da presidência do Comitê de Relações Exteriores e Defesa por insistir em um projeto de lei eficaz. Seu substituto, o membro do Knesset Boaz Bismuth, apresentou uma proposta que, segundo o Procurador-Geral e as Forças de Defesa de Israel, era uma ficção jurídica. O processo foi interrompido com o início da guerra com o Irã, gerando uma crise de recrutamento que saiu do Knesset para as ruas de Jerusalém. Agora, há duas maneiras de interpretar isso. Os defensores do tribunal argumentam que sem a pressão judicial não teria havido nenhum avanço.
Sem a Lei Tal, sem o Comitê Plessner, sem conversa política, apenas o acordo de 1948 se estendendo para sempre. Mas os críticos relatam outra versão. Eles dizem que toda vez que surgia um compromisso na Knesset, o tribunal elevava o padrão. E toda vez que o padrão subia, o acordo político desmoronava. Nessa interpretação, o tribunal não promoveu o compromisso, mas o impediu ao tornar qualquer acordo imperfeito insustentável. E críticos argumentam que o tribunal também fez isso de forma seletiva e sem considerar a separação de poderes. Vou mencionar mais uma crítica do advogado David Petter. Em análise divulgada na manhã da decisão sobre o corte do bem-estar, ele afirmou que Israel nunca teve obrigação universal de recrutamento. Legalmente, apenas aqueles que recebem uma ordem de recrutamento pessoal de um oficial designado das Forças de Defesa de Israel são obrigados a servir. Por 75 anos, os militares usaram essa discricionariedade administrativa para isentar minorias, tanto árabes quanto Haredim, e o tribunal manteve essa prática em quase todos os casos. Mas, ao destacar os Haredim agora, Petter diz que o tribunal criou sua própria ficção legal de igualdade e cruzou uma linha radical, passando, na visão dele, de agir como legislador para agir como comandante, ordenando diretamente que as forças de defesa de Israel emitam ordens de convocação e que a polícia faça prisões. Mesmo com a interpretação mais favorável ao tribunal, resta outra questão. Ele conseguirá de fato produzir o que está ordenando agora? E isso não está tão claro. Podemos analisar outros contextos. O cientista político Gerald Rosenberg publicou um livro sobre isso em 1991 chamado A Esperança Vazia. O caso central dele é Brown contra o Conselho de Educação, a decisão de 1954 que ordenou a dessegregação das escolas públicas americanas. Rosenberg mostra que, 10 anos após Brown, apenas cerca de 2% das crianças negras no sul dos Estados Unidos frequentavam escolas integradas. O que finalmente produziu mudanças foi a Lei dos Direitos Civis de 1964 e a Lei dos Direitos de Voto de 1965, leis aprovadas pelo Congresso com aplicação pelo Poder Executivo em resposta a um movimento político de massa. O historiador jurídico de Harvard, Michael Klarman, tem outra opinião. Seu livro premiado, De Jim Crow aos Direitos Civis, argumenta que, embora Brown não tenha dessegregado diretamente o Sul, ele produziu as condições políticas que tornaram a dessegregação possível. Ao provocar uma reação tão brutal que a opinião pública acabou recuando e mudando de direção. Segundo Klarman, a Lei dos Direitos Civis surgiu justamente por causa da reação contrária, não apesar dela. Então, o que ele está dizendo é que o tribunal produz sua própria oposição e que o exagero dessa oposição é, numa ironia terrível, o que acaba criando as condições políticas para a legislação. A mudança cultural conduzida pelo tribunal já enfrenta resistência, pois ignora a autogovernança democrática. E também há uma questão cultural relacionada que precisamos considerar aqui. Como disse Gil Bringer, do Israel Hayom, na semana passada, sanções podem coagir alguns, mas não geram sentimento de pertencimento. Bringer visitou uma escola Mamlakti Haredi, uma das pequenas, mas crescentes escolas públicas Haredi, onde crianças Haredi estudam o currículo padrão israelense, junto com sua educação religiosa, e aprendem sobre o Yom HaZikaron e os que tombaram pelo país. Mas hoje, esse sistema atende a menos de 10% dos alunos Haredi, e a maioria das crianças Haredi passa por instituições onde a vida cívica israelense está propositalmente ausente. Então, o ponto dele é que, ao ser convocado para o exército aos 18 anos, um jovem Haredi, ele passou 18 anos dentro de um sistema educacional que o próprio Estado financia e licencia, mas que é construído para formar um cidadão que não se vê como parte da história cívica israelense. Embora um regime rigoroso de sanções seja emocionalmente satisfatório para um público que já deu tudo, pode ser que ele não produza, de fato, a mudança cultural que esperamos ver no público Haredi. O argumento dele é que se todo jovem Haredi de 18 anos fosse obrigado a se apresentar no centro de recrutamento amanhã, as forças de defesa de Israel teriam de lidar com soldados irritados e desmotivados, vindos de uma comunidade a qual, do ponto de vista deles, foi dito que o Estado, enfim, veio atrás deles. O que fazer agora? Este é mais um alerta de que a política em Israel valoriza a representação das diversas tribos da sociedade, mas também dá a esses grupos influência desproporcional nas coalizões. É algo a considerar enquanto o projeto de reformar e estabilizar as leis e a governança de Israel, tornando-as sustentáveis, avança.
Mas mesmo diante das urgentes necessidades de segurança e econômicas, e elas são realmente urgentes, precisamos estar atentas ao que realmente pode nos aproximar do objetivo. O setor Haredi precisa assumir responsabilidade por si mesmo, o que não fará enquanto acreditar que pode conseguir os enormes subsídios que deseja. Verdade, mas a sociedade israelense também deve cobrar responsabilidade de sua classe política. Ela precisa defender ideias, não personalismos, e rejeitar a cultura de boicote político que fez dos Haredim parceiros tão importantes nas coalizões em primeiro lugar. E o tribunal, por sua vez, deve demonstrar moderação e deferência às instituições democráticas de Israel e à sua população. Se o Knesset avançar para uma ampla coalizão baseada no sionismo para enfrentar esse problema e construir pontes com vozes Haredi moderadas, poderá adotar uma política que equilibre as necessidades urgentes do Estado com a acomodação religiosa. Esse é o caminho para uma abordagem mais gradual, respeitosa e sustentável do que aquela imposta por decisão judicial. Mas, acima de tudo, uma nação dedicada à preservação da vida e da identidade judaica também precisa valorizar o respeito mútuo e a cooperação. E precisamos lembrar que a construção de um Estado é uma maratona, não uma corrida de velocidade. Uma democracia impaciente com seus próprios processos acabará perdendo ambos. Vejo vocês na próxima semana.